Segredos dos Salmos. Qual o salmo mais poderoso para a ansiedade? Se você chegou até aqui, talvez seja porque o barulho do mundo já não faz sentido. Talvez a promessa de uma fé tranquila se perdeu no labirinto das obrigações religiosas. Você se cansou de procurar respostas em lugares que só oferecem mais perguntas sem alma, não é? Sei bem o que é sentir essa sede, essa busca por algo real em meio a tanta encenação. Este canal nasceu para você, para quem duvida, para quem sente a ferida de uma promessa quebrada, para quem se viu sozinho no deserto da desilusão religiosa. Aqui, a gente não vai falar de templos ou rituais vazios. Vamos desvendar a Bíblia sem véus, sem as vozes que tentam te controlar. Vamos juntos buscar o Deus que se importa com sua dor, não com sua performance. Não é sobre uma fé inabalável imposta, mas sobre a verdade que liberta. Entende? É uma conversa de alma para alma, onde o Messias te guia, não te pune. Seja bem-vindo de volta ao que é real. E se essa voz te alcança, é porque você não está sozinho nessa jornada. Existe uma verdade que pode rasgar o véu da religião e te trazer de volta para casa. Uma verdade que expõe até mesmo o espírito do anticristo disfarçado de luz, que engana muitos. Você está pronto para ver? Capítulo 1. O peso da promessa vazia. Você já se pegou olhando para o teto no meio da madrugada com a alma pesada? Uma angústia apertando o peito, uma sensação de que algo essencial se perdeu? Eles te prometeram paz. Disseram que a fé te livraria de todo o mal. Mas o que você encontrou foi um ciclo interminável de culpa e cobranças. A igreja te disse para ter fé inabalável, mas sua vida ainda te assombra, não é? E o pior, te fazem sentir que a culpa é sua, por não ter fé suficiente. Essa sensação de que você nunca é bom o bastante, de que sua oração não alcança o céu. Você se ajoelhava, derramava a alma, e o silêncio respondia com um eco frio. Por que o caminho que deveria trazer vida se tornou tão exaustivo? Você buscou Deus com todo o seu coração, mas no fim, só encontrou mais regras e um vazio ainda maior. Isso não te irrita? Eles te venderam uma ideia de santidade que só existe nas vitrines dos seus templos. Uma performance religiosa, onde o palco é mais importante que a verdade. Você, que tem sede de algo real, de um toque divino que acalma a tempestade, se viu aprisionado em um sistema que drena sua energia, te confunde e te deixa mais distante do Messias, onde a promessa de liberdade virou uma coleira de ouro, entende? Mas o problema nunca foi você. A questão não é sua fé, ou a falta dela. A verdadeira tragédia está na moldura distorcida que te deram para enxergar Deus, como um espelho quebrado, que mostra uma imagem que não é a sua, nem a dele. Eles te ensinaram a ter uma fé inabalável, sim, mas a fé deles, construída sobre areia movediça de interesses humanos, não sobre a rocha da palavra. Pense comigo. O que acontece quando a luz da Bíblia é filtrada, manipulada para servir a agendas humanas? Para encher cofres, construir impérios e manter as pessoas sob controle? É como se o pão da vida virasse pedra nas suas mãos. Você se esforça, busca, mas a fome espiritual nunca passa. Você sente essa fome, não sente? Essa sede por algo que realmente nutra sua alma. O Messias, o próprio Jesus, alertou sobre guias cegos, lobos em pele de cordeiro, pessoas que usariam o nome de Deus para oprimir, enganar e desviar as ovelhas. Parece familiar? A história se repete, e muitos, infelizmente, agem como se fossem o próprio espírito do anticristo, mesmo vestidos de piedade. Sua missão não é servir, mas ser servido. E você, cansado, acabou pagando o preço sem perceber. Este não é um julgamento a você. É um despertar. Uma oportunidade de olhar para trás e ver as amarras invisíveis que te impediam de voar. A verdadeira oração não é um ritual vazio, mas um diálogo profundo, que não exige plateia. Ela exige apenas um coração sincero, que não se envergonha de sua dor. Você se lembra como é orar com a alma, sem se importar com a forma? Então, qual é o salmo mais poderoso para a ansiedade,
quando o sistema religioso te roubou a paz? A resposta não está em um versículo isolado, mas na redescoberta de um Deus que está muito além das estruturas que tentaram limitá-lo. Ele não se importa com a sua performance, mas com a sua essência, a sua verdade. O que acontece quando você percebe que a prisão era a própria chave que te deram? O que a verdade vai fazer com o que você sempre acreditou? Capítulo 2. A sombra do poder e a luz que não se apaga. Você se lembra daquele peso que te fazia sentir insuficiente, daquela culpa que te impedia de respirar? Aquela voz que, de tanto te prometer um céu distante, roubou o seu chão aqui e agora? Pense bem. Quem se beneficia com a sua insegurança? Com a sua dependência? Com o seu medo de questionar? Não é a essência da fé que te aprisiona, mas a sombra do poder que se esconde atrás de púlpitos e altares. Eles te ensinaram a obedecer, a não perguntar, a apenas crer na versão que te entregaram. Construíram paredes onde deveria haver pontes e transformaram o caminho para Deus em um pedágio caro, pago com sua paz e sua liberdade. Você já sentiu essa opressão, essa sensação de que algo fundamental estava errado, mas tinha medo de admitir? Medo de ser visto como um rebelde, um sem fé? A Bíblia, que deveria ser sua bússola, virou um mapa rasgado, com as partes mais importantes escondidas. Te deram frases de efeito, versículos isolados, como migalhas para aplacar sua fome. Enquanto isso, o verdadeiro banquete, a mensagem do Messias, ficava longe do seu alcance. Por que fariam isso? Para controlar sua mente, para manipular sua esperança, para que sua fé inabalável se tornasse inabalável neles. Você já percebeu como os ensinamentos mais simples, mais puros, foram embrulhados em doutrinas complexas que só eles entendem, que só eles podem revelar? É como se a própria verdade se tornasse uma mercadoria rara, vendida por intermediários que lucram com sua busca. A oração, que era para ser um encontro íntimo, virou um show, uma encenação de devoção, onde o mais importante é parecer espiritual, não ser. Mas a luz do Messias não se apaga. Ela brilha nas entrelinhas, nos cantos escuros que eles tentaram esconder. Ele não veio para fundar uma religião, mas para rasgar o véu, derrubar os muros que os homens ergueram entre você e o Pai. E foi por isso que ele confrontou os guias religiosos do seu tempo, aqueles que se sentavam em tronos de autoridade, mas viviam na escuridão. Ele os chamou de guias cegos, que filtravam um mosquito e engoliam um camelo. Faz sentido para você agora? Você não precisa de um intermediário para falar com o Pai. Não precisa de rituais complicados para ter acesso ao amor que transforma. A verdadeira fé não é cega. Ela abre seus olhos para ver além da fumaça, para desmascarar o espírito do anticristo que se disfarça de santidade, sussurrando mentiras no seu ouvido. Ele se manifesta não só em grandes figuras, mas em pequenas manipulações diárias que te afastam do que é genuíno. A grande revelação é que o Messias te deu as chaves, não para abrir os portões de uma igreja, mas para destrancar a prisão da sua própria mente, para que sua oração seja um grito de liberdade e não um murmúrio de escravidão. Sua fé não é um certificado de boa conduta religiosa, mas a força para quebrar as correntes invisíveis que te prendem. Essa verdade te liberta, não é? O que você faria se soubesse que a maior armadilha não está lá fora, mas na sua própria percepção? Capítulo 3. O espelho quebrado e a voz silenciada. Afinal, se a armadilha está na sua percepção, quem a moldou? Quem distorceu a imagem do Pai, transformando amor em medo, liberdade em controle? Muitos deles, os que se dizem guias, construíram impérios sobre a fragilidade e a busca sincera por Deus. Eles usaram o nome dele para levantar suas próprias torres e o preço disso foi a sua paz. Você entende como uma promessa pode virar uma corrente? Quando ele ou ela buscava consolo, encontrava sermões sobre obediência cega. Quando ansiava por fé inabalável, recebia lições sobre ofertas e sacrifícios que só beneficiavam o altar deles. A voz que deveria acalmar, na verdade, sussurrava condenação. E assim,
A oração daquele coração puro se tornava uma lista de desejos ditados por homens, e não um diálogo com o Criador. Pense nos guias que o Messias confrontou. Eles se sentavam nas cadeiras de Moisés, mas impunham fardos pesados demais para qualquer um carregar. A Bíblia, que é o sopro de vida, virava um chicote nas mãos deles, usado para ferir e manipular. Era uma espécie de teatro, onde o palco e as luzes eram mais importantes do que a alma de quem assistia, sofrendo. Eles falavam de bênçãos, mas colhiam os frutos. Falavam de libertação, mas teciam redes de dependência emocional e financeira. O Messias sempre alertou sobre esses lobos em pele de cordeiro, que vêm com roupagem santa, mas no coração carregam o veneno do controle. É o espírito do anticristo em ação, não com chifres e tridentes, mas com sorrisos falsos e palavras adocicadas que escondem a intenção de roubar, matar e destruir. Ele se infiltra de forma sutil, transformando a pureza da fé em um instrumento de poder. É cruel ver como uma pessoa sincera, ao buscar a verdade em Deus, é desviada por aqueles que deveriam apontar o caminho. Ela entra no templo buscando luz, mas encontra uma sombra que a aprisiona, uma voz que a cala. Aquele que deveria ser consolado é julgado. Aquele que anseia por uma fé inabalável encontra um campo minado de doutrinas que esgotam a alma. Mas o Messias nunca foi assim. Ele não veio para fundar uma religião, mas para trazer vida em abundância. Ele derrubou mesas de cambistas, não para estabelecer um novo sistema, mas para mostrar que o Pai não pode ser negociado, comprado ou vendido. Sua oração não precisa de intermediários, não precisa de cerimônias pomposas, precisa apenas do seu coração aberto, vulnerável, clamando por verdade. Então, quando você, ou ele, ou ela, se sente sufocado pelas regras, pelo peso, pela culpa, lembre-se, essa não é a voz do Messias. Ele não te prende, ele te liberta. Ele não te julga, ele te ama. A fé verdadeira é um voo, não uma gaiola. É uma conversa, não um monólogo ensaiado. O que aconteceria se a voz silenciada dentro de você começasse a gritar por verdade de novo? E como, de fato, você pode diferenciar a voz que liberta daquela que aprisiona? Capítulo 4. A voz que arde e o véu rasgado. Você já parou para pensar por que, mesmo dentro do templo com tanta gente ao redor, você se sentia sozinho? Como se sua oração fosse um sussurro perdido no barulho, sem resposta. Eles te diziam que Deus estava lá, mas você só sentia a ausência, o vazio. E aí, a culpa vinha te sufocar de novo. É sua culpa, sua fé é fraca. Mas e se eu te disser que essa ausência, esse vazio, não era porque o Pai estava longe? E se fosse porque o caminho que te deram para Ele estava bloqueado, velado por tradições humanas que se vestem de santidade? A Bíblia nos conta de um tempo onde um véu separava o povo da presença mais íntima de Deus. Um véu pesado, tecido por rituais e leis. Hoje você pode sentir um véu parecido, não pode? Esse véu invisível é o que te impede de ouvir a voz que arde, a voz do Messias, que fala direto ao coração. É o que te faz acreditar que precisa de um intermediário, de um homem, para chegar a Deus. Eles usam palavras bonitas, prometem curas, milagres, prosperidade, em nome de uma fé inabalável que, paradoxalmente, depende da obediência cega a eles. Você já se viu preso nesse ciclo, nessa dependência? É como se o alimento espiritual que te ofereciam fosse feito de papel, não de pão. Você come, mas a fome persiste. Você ouve, mas a sede não passa. Porque a voz que te alimenta, a voz que te sacia, não é a deles. É a do Messias. Ele te chama para uma liberdade que eles temem, para uma verdade que desmascara as suas manipulações, que expõe o espírito do anticristo que opera nas sombras, mesmo dentro de estruturas que deveriam ser de luz. Ele não quer que sua fé seja um eco do que eles dizem, mas uma melodia única, vinda do seu próprio espírito. Você se lembra daquele momento em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Não foi por acaso. Foi um sinal, um grito silencioso,
Um convite para você entrar sem medo, sem mediadores, na presença que transforma. Você consegue sentir a força desse convite? Muitos ainda vivem sob esse véu, acreditando que precisam pagar pedágios espirituais, seguir regras criadas por homens, para agradar a um Deus que, na verdade, já te abriu os braços. Eles temem que você descubra essa verdade. Temem que sua oração se torne tão poderosa que não precise mais de seus rituais vazios. Temem que sua fé inabalável seja no Messias e não neles. Então, como diferenciar a voz que liberta daquela que aprisiona? É simples e profundo ao mesmo tempo. A voz do Messias sempre te aponta para ele, para o Pai, para o amor, para a verdade que está na Bíblia, desprovida de interesses. A voz do sistema sempre te aponta para si mesmo, para a estrutura, para as regras, para a dependência. Você sente a diferença, não sente? É hora de rasgar o seu próprio véu. É tempo de parar de buscar nos cantos escuros o que já está brilhando à sua frente. Mas o que te faria finalmente enxergar que a chave para sua liberdade sempre esteve nas suas mãos? Capítulo 5. O pastor de almas e os pastores de homens. Você já se perguntou de verdade se a chave da sua liberdade não está com você o tempo todo? Aqueles que te venderam a ideia de um Deus distante, que exige rituais complexos e intermediários para ser alcançado, não queriam que você descobrisse isso. Eles preferem que você continue batendo em portas que já estão abertas, buscando fora o que o Messias já colocou dentro de você. Uma fé genuína não se compra, não se ganha por mérito religioso. Ela brota quando a verdade rasga o engano. Pense nos pastores de almas, aqueles que guiam as ovelhas pelos vales escuros, e nos pastores de homens que as guiam para seus próprios currais. O primeiro se preocupa com a vida e o bem-estar de cada ovelha. O segundo, com o número, com a lã, com o leite. Jesus, o Messias, falou sobre isso. Ele se apresentou como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, que as conhece pelo nome, que as chama para fora da prisão, para a liberdade. E quem não entra pela porta, mas escala, é ladrão e salteador, não é? Quando ele ou ela, ovelha cansada, busca refúgio, muitas vezes encontra um mercenário. Alguém que fala do Messias, mas vive para si. Alguém que promete curar as feridas, mas as explora. Essa é a essência do contraste. O Messias não explora sua dor. Ele a carrega. Ele não te prende. Ele te liberta. Mas por que tantos ainda preferem a segurança ilusória de um curral, mesmo sabendo que são explorados? O medo, a velha ferramenta do controle, ainda pesa. A Bíblia é um livro de liberdade, não de escravidão. Um manual para encontrar o verdadeiro pastor, e não um código para agradar aos que se autodenominam pastores. Mas eles usaram trechos dela, distorceram significados, para justificar seus próprios reinados. Te deram uma fé inabalável, na obediência cega a eles, desviando você da única fé que realmente importa, no Messias. Sua oração se tornou um pedido de socorro, muitas vezes direcionado ao homem, e não ao Pai. O espírito do anticristo não se manifesta apenas em um inimigo distante. Ele se revela naqueles que se sentam em lugares de autoridade espiritual, mas usam essa autoridade para oprimir, para manipular, para manter as pessoas em uma cegueira conveniente. Ele se veste de piedade, de conhecimento bíblico, mas seu coração é lobo. Ele quer que você dependa dele, que sua fé seja emprestada, nunca sua. O Messias te convida a um relacionamento direto, sem barreiras, sem intermediários. Sua oração é uma linha direta para o coração do Pai. E a sua fé, essa chama que eles tentaram apagar, é o que te conecta a Ele, independentemente de templo ou de homem. Não é sobre o que você faz para ser aceito, mas sobre o que Ele já fez para te libertar. Você sente a grandiosidade dessa diferença? Ele te deu a chave para a Bíblia sem os filtros deles, a chave para uma oração sem ensaios, a chave para uma fé inabalável que está firmada nele, e não em castelos de areia. O que você vai fazer com essa chave? Vai continuar parado na frente da porta,
ou vai ousar girá-la e ver o que está do outro lado. Mas o que o Messias ensinou de verdade sobre a liberdade e a autoridade que eles tanto tentam esconder? Capítulo 6. A verdade que arde e a autoridade que liberta. Você se lembra daquela pergunta que te deixei no ar? O que o Messias ensinou de verdade sobre a liberdade e a autoridade que eles tanto tentam esconder? A resposta pode queimar um pouco, porque ela rasga as cortinas que cobrem tanta manipulação. O Messias não veio para somar regras, mas para simplificar tudo. Ele veio para te mostrar que o caminho para Deus não é um labirinto de rituais, mas uma estrada de coração para coração, livre. Eles te ensinaram a obedecer ao homem, a temer a autoridade religiosa. Mas o Messias te deu uma outra perspectiva. Ele disse que o maior entre vocês deve ser o que serve, o que cuida, o que se inclina para lavar os pés, não o que se senta no trono para ser adorado. Você consegue imaginar o impacto dessa verdade num mundo cheio de líderes que só querem poder? Ele não veio para construir um novo império religioso, mas para desmascarar todos os impérios que oprimem. Sua autoridade não era para controlar, mas para curar. Não era para julgar, mas para levantar. Ele te mostrou que a verdadeira fé não te encolhe, mas te expande. Não te prende, mas te liberta. E isso, meu amigo, é o que eles não querem que você entenda. Pense bem, ele deu poder aos seus seguidores. Poder para curar, para expulsar demônios, para anunciar a boa nova. Mas nunca, jamais, para dominar as consciências, para vender promessas ou para criar pedágios espirituais. A oração que ele ensinou era um diálogo simples, íntimo, de um filho para o pai. Não uma reza decorada, cheia de palavras vazias para impressionar os outros. Você já sentiu essa diferença no seu próprio peito? A Bíblia, nas mãos dele, virava um guia para a vida, não um livro de regras para te condenar. Ele pegava as Escrituras e as usava para desmascarar a hipocrisia, para mostrar o amor do Pai, para chamar a responsabilidade, sim, mas sempre com a compaixão de quem enxerga a ferida por trás do erro. Ele não te dava um fardo a mais, mas aliviava o peso que já te esmagava. Ele falou de ovelhas sem pastor, perdidas, machucadas, e veio para ser esse pastor, que busca uma por uma, não o que explora, mas o que ama até o fim. Esse contraste é vital, entende? O espírito do anticristo se manifesta onde a autoridade divina é usada para ganho pessoal, onde a liberdade é trocada por segurança ilusória, onde a fé inabalável se torna obediência cega a um sistema. Sua verdade é um fogo que arde, que queima o joio e purifica o grão. Ela te convida a levantar a cabeça, a questionar o que te foi imposto, a procurar a fonte original, sem filtros, a ter uma fé que se baseia no amor e na liberdade que ele te deu, não no medo ou na culpa que eles te impuseram. É como se ele dissesse: eu te dei a chave. Agora use-a. Rasgue o véu. Entre. O Messias te deu autoridade para viver em verdade, para ser livre, não uma autoridade para governar sobre os outros, mas para governar sobre seus medos, suas dúvidas, as mentiras que te contaram. Sua verdadeira oração é a manifestação dessa autoridade. A conversa de um filho que sabe quem é. Mas o que acontece quando você percebe que o maior obstáculo para viver essa liberdade é o medo de sair da jaula que você mesmo construiu? E o que a Bíblia diz sobre a verdadeira força que você carrega dentro de si, mesmo sem saber? Capítulo 7. A corrente invisível e a força que habita em você. Você me perguntou sobre o medo de sair da jaula que você mesmo construiu, e sobre a força que a Bíblia diz que você carrega dentro de si, mesmo sem saber. Pense comigo. Quem te fez acreditar que era fraco, dependente e incapaz de discernir? Quem te vendeu a ideia de que a verdade e o acesso a Deus só viria por meio deles, seus ungidos, seus mediadores? Essa é a corrente invisível. Ela não está nos seus pulsos, mas na sua mente, na sua alma. Eles te esvaziaram para depois te preencher com as próprias doutrinas, te moldando à imagem da obediência, não da liberdade. A fé,
que deveria ser seu escudo e sua espada, virou um amuleto que você só podia carregar se eles aprovassem. Você sentiu esse esvaziamento, não sentiu? Essa sensação de que algo foi arrancado de você, deixando um vazio que só eles se propunham a preencher. A verdade é que a força de que falo não é uma habilidade que você precisa adquirir, mas uma presença que precisa ser redescoberta. A Bíblia não fala de uma fé inabalável que te torna um robô programado, mas de uma rocha interior, um santuário onde o Espírito do Pai reside. O Messias disse: "O reino de Deus está entre vós. Não em um templo de pedra, não em um homem de terno, mas em você." Por que será que te esconderam isso por tanto tempo? Quando eles te incentivam a ter uma oração padronizada, repetitiva, é porque não querem que você encontre a sua própria voz. Não querem que você se conecte diretamente com o Pai, sem a interferência deles. A voz que arde, que te falei antes, é a voz que desperta essa força que já habita em você. É a voz que te lembra que você não é uma ovelha sem valor, mas um filho, uma filha, amado e com acesso irrestrito ao trono da graça. Mas essa descoberta gera um conflito. Um embate entre o que você aprendeu e o que você sente, entre a voz da religião e a voz da sua alma. É como se dois mundos colidissem dentro de você. O mundo do medo e da dependência que eles construíram, e o mundo da liberdade e da autoridade que o Messias te concedeu. Essa batalha interna é real, não é? E quem você vai permitir que vença? Eles sabem do poder dessa verdade. Sabem que, se você descobrir essa força interior, essa conexão direta com Deus, suas estruturas de controle desmoronam. É por isso que o espírito do anticristo trabalha incansavelmente para te manter na ignorância, para que você não conheça a verdadeira fé que liberta. Ele te convence que você precisa de alguém para te dizer o que fazer, o que crer, o que sentir. Mas o Messias te desafiou a ir além. Ele te chamou para ser luz, para ser sal, para ser a voz que ecoa a liberdade. E essa autoridade, essa força, brota de uma fé que não se dobra, não se cala, porque ela está alicerçada no amor do Pai. Não é uma fé inabalável naquilo que o homem diz, mas naquilo que o Espírito testifica dentro de você. Você se sente provocado por essa ideia? A Bíblia é um livro que fala dessa força, dessa coragem, de homens e mulheres que, mesmo sozinhos, se levantaram contra impérios religiosos e políticos, porque sabiam que tinham o Messias em seu coração. Eles não precisavam de um grande templo, nem de uma grande multidão. Precisavam apenas daquele sussurro divino, daquela certeza que a oração profunda traz. O que acontece quando você decide ouvir essa voz? O que sua alma vai fazer, agora que sabe que a chave da sua liberdade nunca esteve na mão deles, mas sempre esteve na sua? Capítulo 8. A ressurreição do eu e o brilho da verdade. O que acontece quando você decide ouvir essa voz? Essa é a pergunta que muitos temem responder, mas que sua alma clama para viver. O que acontece é um terremoto, uma rachadura na estrutura que eles construíram para você. É a ressurreição de um eu que a religião institucionalizada tentou sepultar. Aquele você, livre, autêntico, que respira a verdade sem precisar da permissão de ninguém. Primeiro, vem um desconforto. Uma sensação estranha de que o chão sob seus pés não é mais o mesmo. Porque ao ouvir a voz do Messias, você começa a ver o palco. Você começa a enxergar as marionetes e os fios. Aqueles que antes eram seus guias agora parecem pequenos, perdidos na própria sombra que projetaram. E aí, a velha culpa tenta te puxar de volta. Você está sendo rebelde, está perdendo a fé. Mas essa não é a fé inabalável que eles te venderam. Essa é a fé que o Messias te deu. Uma certeza que vem de dentro, que não precisa de aplausos ou validação externa. Você começa a perceber que sua oração não era ineficaz, mas que o eco dela era abafado pelas regras e pela hipocrisia que te cercavam. Ela volta a ser um grito, um sussurro, uma conversa viva, direta com Deus, sem ruído, sem intermediários. Essa voz te dá discernimento. É como se uma névoa densa se dissipasse
revelando a verdadeira face das coisas. Você percebe as manipulações sutis, as palavras distorcidas que pareciam tão santas. Você vê o espírito do anticristo não apenas em figuras distantes, mas naqueles que, em nome de Deus, oprimem, exploram e vendem a ilusão de uma espiritualidade vazia. Essa revelação não é para condenar, mas para libertar você de ser enganado. Entende a diferença? Sua vida, então, começa a mudar. As relações superficiais, baseadas em ter que ir, ter que fazer, ter que parecer, perdem o sentido. Você busca o real, o autêntico. A Bíblia se abre de um jeito novo. As palavras ganham vida, não como códigos a serem decifrados por sábios, mas como cartas de amor do Pai, escritas diretamente para você. Você descobre que o caminho de volta para casa não é para um templo, mas para o seu próprio coração, onde o Messias reside. Essa ressurreição do eu traz uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua conexão com o Eterno. Uma paz que eles não podem te dar e que eles não podem tirar. É a verdadeira liberdade que o Messias prometeu. E é um caminho de não retorno, porque uma vez que você experimenta essa liberdade, as correntes invisíveis perdem todo o seu poder. Você se torna um rebelde para o sistema, mas um filho amado para o Pai. Mas o que acontece quando essa nova visão da Bíblia te leva a confrontar verdades dolorosas, até mesmo sobre aqueles que você amava e respeitava? Capítulo 9. O confronto silencioso e a dor da verdade. O que acontece quando essa nova visão da Bíblia te leva a confrontar verdades dolorosas, até mesmo sobre aqueles que você amava e respeitava? Essa é a parte mais difícil da jornada, não é? A liberdade vem com um preço, e muitas vezes, esse preço é a solidão. Quando você rasga o seu véu e enxerga com clareza, o mundo à sua volta não muda imediatamente. São as suas lentes que mudam. E o que você vê pode ser chocante, especialmente nas pessoas que te guiaram. Você começa a perceber que as palavras de fé deles talvez não fossem tão puras, que as ações nem sempre correspondiam aos sermões. As intenções que antes pareciam benevolentes, agora se revelam em tons de controle e interesse. E a dor vem daí. A dor de ver que a confiança que você depositou foi, em parte, mal empregada. A dor de confrontar que o pastor talvez fosse, na verdade, um explorador. Essa confrontação, muitas vezes, é silenciosa. Não é uma briga, um embate de palavras. É um embate de verdades dentro de você. Como manter a fé inabalável no Messias, quando a fé que te ensinaram parecia tão ligada a pessoas que agora você vê com outros olhos? Sua oração se torna um clamor por discernimento, por força para processar essa nova realidade. Você percebe que o espírito do anticristo não opera apenas em grandes eventos apocalípticos, mas no dia a dia, na sutileza da manipulação, na distorção da verdade para manter um sistema de poder. E quando esse espírito se revela naqueles que você respeitava, o choque é profundo. A Bíblia se torna seu porto seguro, o único lugar onde a verdade não é negociada. As relações podem se tensionar. Amigos, familiares, mentores religiosos que antes caminhavam ao seu lado podem não entender sua nova perspectiva. Eles podem te chamar de rebelde, de desviado, de questionador. O medo de perder o rebanho é poderoso, e qualquer um que ouse pensar por si mesmo é visto como uma ameaça. É doloroso, sim. É isolador. Mas é também um sinal de que você está crescendo, que sua fé está amadurecendo para além das dependências humanas. O Messias alertou que ele não veio trazer paz na terra, mas espada. Não uma espada de violência física, mas a espada da verdade que separa, que discerne, que expõe as trevas. Essa espada pode cortar laços antigos, mas ela também abre espaço para novas conexões, com aqueles que buscam a mesma autenticidade e liberdade em Deus. Essa dor é um processo de luto. Luto pelo que você acreditava ser. Luto pelas relações que não sobreviverão à sua verdade. Luto pela inocência perdida. Mas é também uma dor que purifica,
que forja uma fé mais robusta, mais genuína, que não se baseia em homens, mas unicamente no Messias. É a dor de se tornar livre de verdade. Mas como se manter firme nessa nova fé quando a solidão aperta e as velhas vozes da dúvida tentam te puxar de volta? Capítulo 10. Oásis no deserto e a âncora inabalável. A solidão aperta, não é? E as velhas vozes, como sussurros insistentes, tentam te arrastar de volta para a falsa segurança de um passado que você já superou. É o peso do deserto que vem depois de ter cruzado o mar. Mas como se manter firme nessa nova fé quando o mundo parece não entender e os antigos alicerces se desfazem? A resposta não está em lutar contra as vozes, mas em sintonizar-se com a voz que ecoa em seu oásis interior. Quando a dependência dos homens se desfaz, a dependência em Deus se aprofunda. Você descobre que a oração não é mais uma obrigação, mas um refúgio. Ela se transforma na sua conversa mais íntima, seu porto seguro, o lugar onde você despeja suas dores, suas dúvidas e encontra a força para continuar. Não há mais plateia, não há mais performance, apenas você e o Pai. Essa intimidade é a sua âncora inabalável. A Bíblia, que antes era lida sob a ótica e os filtros de outros, agora se revela em sua pureza. Cada palavra se torna uma fonte de água viva no seu deserto. Você não busca mais por interpretações alheias, mas por aquilo que o Espírito Santo revela diretamente ao seu coração. E é ali, nessa leitura sem véus, que você encontra a verdade que te sustenta, que te lembra de quem você é e de quem é o seu pastor. Eles te venderam uma fé inabalável na estrutura, na doutrina, no homem. Mas o Messias te oferece uma fé inabalável nele. Uma fé que não se abala porque ele não muda. Uma fé que não se compra, não se força, mas que nasce da revelação de seu amor. E essa fé é a sua rocha, seu escudo, seu farol. Não importa o quão forte o vento da dúvida sopre, sua âncora está fincada em algo que transcende as tempestades humanas. O espírito do anticristo se esforça para te isolar, para te fazer sentir que sua jornada é solitária e que você está errado por questionar. Mas a solidão que você sente é o espaço onde o Messias te encontra. É no silêncio que ele fala mais alto. Não há solidão para quem tem o Criador como companhia. Não há abandono para quem tem o bom pastor ao seu lado. Você descobrirá que essa nova liberdade não é uma licença para o tudo pode, mas um convite para o tudo posso no Messias que me fortalece. É a força para resistir às manipulações, para não se conformar com as mentiras, para viver a sua verdade, mesmo que isso signifique ir contra a corrente de um mundo que ainda prefere a ilusão. Essa é a sua revolução silenciosa, é a redescoberta da sua identidade como filho amado, com acesso direto ao coração do Pai. É a sua oração se tornando a batida do coração de Deus em você. É a sua fé se tornando a chama que ilumina os seus próprios passos, sem depender da luz emprestada de ninguém. Você está pronto para abraçar essa âncora, para transformar o deserto em oásis e para caminhar com a certeza de que a voz do Messias nunca, jamais te deixará? Capítulo final. O legado da verdade e a paz encontrada. Você abraçou a âncora, você transformou o deserto em oásis. E agora o que fica? O que acontece depois de rasgar o véu, de desmascarar as manipulações, de suportar o confronto silencioso e a solidão que purifica? O que fica é o legado da verdade em sua alma, uma paz que não é ausência de problemas, mas a presença constante de Deus no seu interior. Aquele peso que te fazia olhar para o teto na madrugada, finalmente se dissolveu. A fé inabalável que eles te prometeram e que nunca entregaram, agora é sua. Mas não é inabalável na obediência a um homem ou a um sistema. É inabalável na rocha que é o Messias. Uma fé que resistiu ao fogo da desilusão e emergiu mais forte, mais autêntica, mais sua. Ela não precisa de aprovação externa porque ela pulsa com a certeza que só o Espírito Santo pode dar. Sua oração não é mais uma tarefa, mas uma respiração, uma conexão constante, um diálogo vivo e transformador.
Você não precisa mais de um templo de pedras ou de um homem no púlpito para se sentir perto de Deus, porque o templo está em você e o Messias é o seu sumo sacerdote, o seu único mediador. Essa intimidade é a sua maior herança, a fonte inesgotável de sua força e alegria. A Bíblia, que antes era uma ferramenta de controle em mãos alheias, agora é o mapa do tesouro em suas próprias mãos. Cada página ressoa com a voz do pastor, não com os sussurros do espírito do anticristo disfarçado. Você a lê com um novo discernimento, compreendendo a profundidade do amor e da liberdade que ela oferece, sem os filtros e as distorções que um dia te aprisionaram. O legado da verdade é a liberdade para ser quem você realmente é em Deus, sem máscaras, sem performance. É a coragem de viver autêntico, de amar de verdade, de perdoar de coração e de se posicionar pela justiça, mesmo quando o mundo insiste em te calar. Você se torna um farol para outros que, como você um dia, estão perdidos no deserto da religiosidade vazia. Sua história, sua jornada, se transforma em testemunho. Esta é a colheita da liberdade. É a vida que o Messias prometeu. Vida em abundância. Não abundância material, mas abundância de propósito, de paz, de alegria, de amor. É a experiência de que sim, vale a pena confrontar a dor, a solidão e o medo para alcançar essa verdade que liberta. Então, siga em frente, com o coração leve e a alma cheia, com a Bíblia em suas mãos, a oração em seus lábios e uma fé inabalável no Messias. A jornada talvez nunca termine de vez, mas a prisão, essa, você deixou para trás. E a voz que te guia agora é a única que importa. O que você fará com essa liberdade? O que vem depois? O que vem depois? A vida vivida na verdade. Você pergunta, o que vem depois? Depois de tudo o que foi dito, não há mais capítulos no livro, mas a vida se abre como uma folha em branco, esperando para ser escrita por você, com a tinta da verdade que ardeu e purificou sua alma. O que vem depois não é um destino final, mas uma jornada contínua, uma vivência diária da liberdade que o Messias te deu. 1. A redefinição do propósito. Você não buscará mais o propósito em aprovações externas ou em estruturas religiosas. Seu propósito se tornará intrínseco, alinhado com a voz que arde dentro de você. Cada passo, cada decisão, cada oração será guiada por uma conexão profunda e autêntica com Deus. A Bíblia se torna o manual para essa jornada, lida e compreendida não como um fardo, mas como um mapa para o seu verdadeiro eu e para o reino que já habita em você. 2. O fruto da autenticidade. A vida vivida na verdade não tem espaço para máscaras. Você desenvolverá a coragem de ser quem realmente é, de falar o que pensa, com amor e discernimento, e de viver seus valores sem a necessidade de agradar. Isso pode significar um sim firme e um não resoluto, a capacidade de estabelecer limites saudáveis e de se afastar daquilo que busca roubar sua paz e distorcer sua fé inabalável. 3. O impacto no mundo ao redor. Sua liberdade não é para ser guardada, mas para ser irradiada. Você se tornará um farol. Sua presença, suas ações, suas palavras, tudo passará a ecoar a verdade do Messias. Não com proselitismo vazio, mas com a quietude de uma paz que intriga, com a força de uma fé que inspira. Outras almas sedentas e cansadas, que ainda buscam por água viva em desertos religiosos, se sentirão atraídas pela sua autenticidade. O espírito do anticristo se esforça para cegar as pessoas, mas sua vida se torna um testemunho visível da luz. 4. O crescimento contínuo. A jornada da verdade não termina. Ela aprofunda. Você continuará a aprender, a questionar, agora com um fundamento sólido, a desconstruir antigas crenças e a construir novas compreensões. Sua oração se tornará mais rica, mais profunda, à medida que você cresce em intimidade com o Pai. Cada desafio não será um obstáculo à sua fé,
mas uma oportunidade para ela se fortalecer ainda mais, provando sua inabalável aliança com o Messias. 5. A paz que excede todo o entendimento. Acima de tudo, o que vem depois é uma paz. Não a paz que o mundo oferece, cheia de condições e efemérides, mas a paz que o Messias prometeu. Uma paz que excede todo o entendimento, que guarda seu coração e sua mente. Uma paz que floresce no meio da tempestade, porque a sua âncora está segura. O que vem depois é a sua vida, plenamente vivida, livre das correntes invisíveis, com a chama da verdade acesa em seu coração, iluminando não apenas o seu próprio caminho, mas também servindo de guia para todos aqueles que cruzarem a sua jornada. E agora? Como você vai começar a escrever a sua história neste novo depois? O que vem depois? Um exemplo de como começar. Entendo perfeitamente. Às vezes, o maior passo é o primeiro, e ele não precisa ser gigantesco. Começar a escrever essa nova história significa agir de forma intencional, focando na sua conexão pessoal e na autenticidade que o Messias te concedeu. Aqui está um exemplo prático de como você pode dar o seu primeiro passo nesse depois. 1. Redefina sua oração, hoje. Encontre um momento de silêncio. Pode ser 5 minutos, 15, ou o tempo que sentir. Não importa onde, no carro antes de sair, antes de dormir, na cozinha. Sente-se ou fique de pé, como se sentir mais confortável. O objetivo é eliminar formalidades. Comece a falar com Deus como se falasse com um amigo íntimo. Esqueça as frases feitas, os vocativos elaborados que você aprendeu. Apenas derrame seu coração. Seja brutalmente honesto. Diga a ele o que você sentiu ao ler esses capítulos. Diga sobre suas dores, suas dúvidas, seus medos, sua raiva, sua esperança. Questione-o, chore, ria. O mais importante, depois de falar, silencie e ouça. Não espere uma voz audível, mas preste atenção aos pensamentos, à paz, à intuição, às memórias que surgem. Permita que a sua presença preencha o vazio que as antigas formas deixaram. Foco. Transformar sua oração de um monólogo formal em um diálogo íntimo e real. 2. Abra a Bíblia sem preconceitos, ainda hoje ou amanhã. Escolha um trecho simples. Que tal começar com o Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus fala sobre ser o caminho, a verdade e a vida? Ou o Sermão da Montanha em Mateus 5:7? Ou até mesmo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Leia sem a voz do seu antigo guia na cabeça. Tente ler como se fosse a primeira vez, sem a interpretação pré-fabricada. Pergunte a si mesmo: o que esta passagem está dizendo para mim? Qual a verdade que o Messias quer me revelar aqui e agora? Não se preocupe em entender tudo. Apenas deixe a palavra tocar seu coração. Anote uma frase, uma palavra, que se destaque para você. Foco. Restabelecer sua relação direta e pessoal com a Bíblia, desvinculando-a das lentes de terceiros e buscando a revelação pessoal que fortalece sua fé inabalável. 3. Um pequeno ato de autenticidade. Nos próximos dias. Identifique algo pequeno. Pode ser recusar um convite para um evento religioso que você sente que não te alimenta mais, ou simplesmente não sentir culpa por não ir, ou expressar uma opinião sincera sobre um tema espiritual a alguém de confiança, sem medo de julgamento. Escolha uma pequena ação que antes te geraria culpa ou medo de desaprovação. Faça-a, sabendo que sua liberdade e sua fé estão firmadas no Messias, e não na opinião dos outros. Foco. Reforçar a crença de que você tem autoridade sobre sua própria jornada espiritual, dissipando a sombra do espírito do anticristo que se esconde na manipulação e culpa. Este é apenas um ponto de partida. O que vem depois é uma série infinita de pequenos e grandes passos que você dará, dia após dia, para consolidar a sua liberdade e viver plenamente a verdade que descobriu. Qual desses passos você se sente mais à vontade para dar primeiro? Qual dos passos parece mais fácil para começar? Desses 3 passos,
O que geralmente parece mais fácil e imediato para começar é a redefinição da sua oração. Aqui está o porquê. 1. É totalmente interno e pessoal. Não requer nenhuma ação externa que outras pessoas possam observar ou julgar. Você não precisa abrir um livro específico, ir a um lugar ou confrontar ninguém. É um diálogo silencioso entre você e Deus. 2. Acessível a qualquer momento. Você pode fazer isso por apenas alguns minutos em qualquer lugar onde se sinta à vontade para refletir, no carro, no quarto, durante uma caminhada. 3. ênfase na honestidade, não na performance. A instrução é para ser brutalmente honesto, o que libera da pressão de ter que usar palavras certas ou seguir um roteiro. É sobre expressar seu coração. 4. Cura imediata. Este passo foca diretamente na restauração da sua conexão pessoal, que é a fonte de toda a força e paz. Começar a falar e ouvir Deus diretamente, sem filtros, pode trazer um alívio e uma clareza muito rapidamente. Enquanto abrir a Bíblia sem preconceitos é também uma ação interna para alguns, a própria ideia de ler a Bíblia pode carregar o peso de antigas interpretações ou a sensação de que é um texto difícil. Já, um pequeno ato de autenticidade envolve uma ação que pode ter consequências sociais ou exigir mais coragem para romper com padrões estabelecidos. Portanto, começar pela oração sincera e íntima é frequentemente o caminho mais suave e empoderador para iniciar essa nova fase. Ela te reconecta à fonte da sua força interior e te prepara para os outros passos. Ok, me dê mais detalhes sobre como fazer essa oração? Excelente! Mergulhar na redefinição da sua oração é um passo poderoso. Vamos detalhar como fazer isso, tirando qualquer peso ou formalidade que possa ter sido associado à oração no passado. Lembre-se, o objetivo é que sua oração seja um diálogo genuíno e íntimo com Deus, como você conversaria com o amigo mais confiável, ou o pai, mãe mais amoroso. Redefinindo sua oração. Um guia prático para o diálogo sincero. 1. Prepare o seu coração, não o ambiente. Não se preocupe com o lugar ou a postura. Esqueça a ideia de que você precisa de um joelho no chão, mãos postas ou um local santo. Pode ser no carro, caminhando, na cozinha, sentado no sofá, deitado na cama. Onde você se sentir mais à vontade para ser você mesmo. Silencie o ruído externo e interno. Se possível, encontre um momento onde não será interrompido. Mas mais importante que o silêncio externo é tentar aquietar a mente. Não se preocupe em limpar a mente totalmente. Apenas reconheça os pensamentos que vêm e gentilmente os deixe ir. Uma respiração profunda e consciente pode ajudar. Liberte-se da culpa. Não há certo ou errado aqui. Não há um tempo mínimo ou máximo. O que vier é o que é. 2. Comece a falar, de coração aberto. Use suas próprias palavras. Esqueça as frases decoradas, os vocabulários religiosos rebuscados ou as expressões que você acha que Deus quer ouvir. Fale como você fala normalmente. Seja informal. Seja brutalmente honesto. Este é o ponto mais importante. Ou expresse tudo o que está no seu coração, suas alegrias, suas gratidões, mas também suas frustrações, suas dúvidas, sua raiva, sua confusão, seus medos mais profundos. O não esconda nada. Se você está zangado com Deus, diga a Ele. Se você não entende algo na Bíblia, pergunte a Ele. Se você se sente traído, diga a Ele. Ele já sabe de tudo, mas expressar isso em oração é terapêutico e constrói intimidade. O não se sinta egoísta por falar de si. Ele se importa com os detalhes da sua vida. Peça ajuda para as pequenas coisas do dia a dia, assim como para as grandes questões existenciais. Você pode começar com algo simples como: Pai, eu não sei bem como fazer isso, mas estou aqui. Quero conversar com o Senhor de verdade. Estou sentindo. Coloque seu sentimento aqui, sobre situação, pessoa, vida. 3. Silencie e ouça.
O diálogo. Esta é a parte que muitas vezes é esquecida na oração tradicional. Depois de falar, faça uma pausa. Não espere uma voz audível. A comunicação de Deus pode vir de várias formas. O paz e calma. Uma sensação de tranquilidade que preenche seu interior. O clareza, insight. Uma ideia. Uma solução para um problema. Uma nova perspectiva que surge na sua mente. O conforto. Um sentimento de ser amado e compreendido. O lembranças. Um versículo da Bíblia que você pode reler depois. Uma experiência passada. Uma conversa que te traz uma verdade relevante. O empurrão. Suave. Um senso de direção. Uma vontade de fazer algo. Ou não fazer. O silêncio profundo. Às vezes, o silêncio é a resposta, permitindo que seu coração se acalme e se alinhe. Permita que o Espírito Santo trabalhe. Sua fé inabalável não se manifesta apenas em falar, mas em confiar que Ele está presente e respondendo, mesmo que não seja da forma que você espera. Se não sentir nada de imediato, está tudo bem. Assim como qualquer relacionamento, a intimidade leva tempo e consistência. Não desista. Volte a tentar no dia seguinte, ou mais tarde no mesmo dia. 4. Conclua com gratidão e a promessa de retorno. Agradeça a Deus pela oportunidade de conversar, por ouvir e por estar presente. Prometa a si mesmo e a Ele que você voltará. Transforme isso em um hábito, um novo ritmo para sua alma. Um exemplo de fluxo mental. Pai, eu estou aqui. Sinto um nó na garganta hoje. Estou confuso com a situação. Eu me sinto medo, raiva, desânimo, etc. Não sei o que fazer. Ajude-me a ver as coisas com clareza. Me dê paz. Eu realmente preciso de sua orientação, porque as vozes antigas estão tentando me puxar para trás. E eu não quero voltar lá. Eu te amo. E sei que o Senhor me ama, mas está difícil. Por favor, me mostre o caminho. Pausa longa. Silêncio. Atenção. Obrigado, por me ouvir, Pai. Voltarei a conversar com o Senhor em breve. Este é o início de um novo e poderoso relacionamento. A sua fé se tornando real e palpável. A sua oração virando a ponte direta para o coração de Deus. Vá em frente com coragem e honestidade. Como saber se estou ouvindo a Deus? Essa é talvez a pergunta mais crucial e, ao mesmo tempo, a mais pessoal da jornada espiritual. Saber se você está ouvindo a Deus não é como ouvir uma voz audível que ecoa pelo ambiente. É um discernimento que se aprofunda com a prática da sua nova forma de oração e com o tempo. Aqui estão alguns pontos para te ajudar a identificar e confiar na voz de Deus, distinguindo-a de outras vozes, sejam elas seus próprios medos, desejos ou ecos do espírito do anticristo. Sinais da voz de Deus. 1. Paz interior, não ansiedade. A voz de Deus geralmente traz consigo uma profunda sensação de paz, mesmo que a mensagem seja desafiadora. Não há agitação, medo, condenação ou pressão. Há uma calma subjacente, um senso de que tudo ficará bem, independentemente do que você precise fazer. O contraste. A voz do medo, da culpa ou da manipulação, do espírito do anticristo, gera ansiedade, confusão, pressa ou a sensação de que você precisa fazer algo rápido para evitar uma punição. 2. Amor incondicional. Não condenação ou vergonha. A mensagem de Deus é sempre permeada de amor. Mesmo quando Ele te convence de um erro ou te chama ao arrependimento, é um convite amoroso para a correção, não uma condenação que te esmaga ou te envergonha. Ela te edifica, te restaura. O contraste. Vozes manipuladoras usam a culpa e a vergonha para te controlar. Elas te fazem sentir indigno, insuficiente, ou te colocam em um ciclo de perfeccionismo exaustivo. 3. Alinhamento com o caráter do Messias e a Bíblia, sem filtros. A voz de Deus sempre estará em harmonia com o caráter do Messias como revelado nos Evangelhos: amoroso, justo, misericordioso, livre, verdadeiro. Ela não contradiz os princípios fundamentais da Bíblia,
quando lida sob sua nova ótica de discernimento, sem as interpretações distorcidas do passado. Se o que você ouve parece cruel, injusto, egoísta ou contradiz o amor ensinado por Jesus, é provável que não seja a voz dele. O contraste. Voceiros do passado ou do anticristo distorcem a Escritura para justificar controle, preconceito ou interesses pessoais. 4. Clareza e simplicidade, não confusão. A orientação de Deus geralmente traz clareza, mesmo que não revele todo o caminho de uma vez. Ela simplifica as coisas, ilumina o próximo passo. O contraste. A voz da dúvida, ou da sua própria mente agitada, pode trazer mais confusão, mais perguntas sem resposta, mais incerteza. 5. Empoderamento para a liberdade, não para o controle. A voz de Deus te capacita a viver em maior liberdade, a ser mais você mesmo, a exercer seu discernimento. Ela te impulsiona para a frente, para o crescimento, para o amor e o serviço genuíno. O contraste. Vozes de controle te prendem, te tornam dependente de algo ou alguém, te levam a abrir mão da sua autonomia espiritual. 6. Consistência e persistência. A voz de Deus tende a ser consistente ao longo do tempo. Mensagens importantes podem ser repetidas sutilmente, de maneiras diferentes, em momentos diferentes. O contraste. Nossas próprias emoções e desejos podem ser inconstantes, mudando de um dia para o outro. Como desenvolver o discernimento. Prática da oração sincera. Quanto mais você pratica esse diálogo honesto, falar e ouvir, mais você se familiariza com a linguagem de Deus para você. É como reconhecer a voz de um amigo querido, mesmo no meio de uma multidão. Leitura da Bíblia com o coração aberto. Continue a ler a Bíblia de forma pessoal, pedindo ao Espírito Santo que te revele a verdade. Isso calibrará seu ouvido para o caráter de Deus. Testemunho interno. Às vezes, é um saber intuitivo, um profundo senso de convicção em seu espírito, que simplesmente sabe que é a direção certa, mesmo que não faça sentido lógico de imediato. Paciência e confiança. Não se frustre se nem sempre for claro. Confie que Deus quer se comunicar com você mais do que você quer ouvi-lo. Ele é paciente e continuará a se revelar. Lembre-se, o objetivo não é uma voz sobrenatural e bombástica, mas um relacionamento autêntico e vivo. O conhecê-lo é a chave para ouvi-lo. E esse conhecimento vem da intimidade que você está cultivando na sua oração e na sua fé inabalável.